Muito bem, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Refúgio Teológico. É um prazer estar aqui com vocês, compartilhando mais um pouquinho do conhecimento e aprendendo cada vez mais. Hoje vamos poder aqui trazer um estudo falando sobre o fato de Deus nos dar um sinal para identificar quem é o Messias. Bem sabemos que o mundo tem centenas e centenas de religiões, denominações, igrejas, fundadores religiosos de diversos tipos, em diversas origens, e todos eles supostamente acreditam em Deus. Porém, quando nós estudamos o cristianismo, ou melhor dizendo, quando estudamos precisamente a cristologia, a doutrina de Jesus Cristo, vamos entender rapidamente, né, que Deus ele realizou algo na Terra, né, no universo, e essa realização é um sinal, não é? É aquilo que vai identificar que é o Messias. Vamos supor assim, de uma forma assim, para vocês poderem pegar aqui o nosso sentido. Imagine que tem 10 pessoas no mundo, obviamente tem várias pessoas, né? Mas vamos reduzir para 10. E cada uma delas diz que é o Filho de Deus. Temos Buda, o Joseph Smith, Maomé, Henrique Christie, não é? Várias pessoas, né, dizendo que é o Filho de Deus. E como é o Filho? Somente por meio do sinal de Deus, por meio desse sinal é que vai ser identificado, revelado, não é? Quem é realmente de fato. Portanto, é Jesus Cristo. Os outros são falsos, obviamente. Bem sabemos que o mundo todo, de uma forma geral, comemora, vamos dizer assim, um Natal, né? E esse Natal, algumas pessoas não muitas vezes se preocupam se estão adorando o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Apenas é uma festa qualquer. Mas peguemos essa ideia. O fato dessas pessoas no Natal comemorar o nascimento de Jesus Cristo, né, ano após ano, muitas dessas pessoas não se preocupam em realmente conhecer o Cristo, porque elas vão ter contato com o Evangelho. E o Evangelho, ele nos diz que nós devemos confessar nossos pecados e aceitar somente Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, nosso mediador entre Deus e os homens, e mais ninguém. E, obviamente, se unir com aqueles que creem no Cristo da mesma forma, né? Bem, nós sabemos que esse nascimento de Cristo foi uma proclamação milagrosa da encarnação de Deus, assumindo a forma humana, literal, ou seja, Jesus Cristo, que é a segunda pessoa da Trindade, ele assumiu a forma humana, ou seja, ele teve ossos, carne e sangue. Então, nós, obviamente baseado na Bíblia, pregamos o Deus de amor, de misericórdia, de compaixão, de paciência, de benevolência, né, de perdão e de aceitação, que entrou no mundo, né, para salvar as almas perdidas, como eu e você. Embora as escrituras, né, digam que Deus se fez carne e habitou entre nós, João capítulo 1, verso 14, aos ateus dizem, não tem prova, Deus não existe, os céticos têm suas dúvidas, né? Mas o texto diz, e Deus, né, se fez carne e habitou entre nós. Ele não somente se fez carne, não é? Não parou por aí. Ele é homem, mas também ele se manifestou, ele habitou, ele esteve conosco. Então, alguns podem perguntar assim, como podemos ter certeza de que Deus realmente veio demonstrar seu amor, sua justiça e sua verdade absoluta e a sua aceitação por nós? Nós sabemos que Deus, ele nos deu a única maneira de identificar quem é esse ser que
se fez carne e habitou entre nós. Quem é esse ser que se fez carne e habitou entre nós? Foi um anjo? Foi um espírito aí médio? Foi algum tipo de xamã? Quem foi realmente que se fez carne e habitou entre nós? Se eu, se você, por meio desse estudo, da escritura, né, do estudo bíblico, entender que é Jesus Cristo, você está sendo aí e sendo iluminado, sendo restaurado, tá? Bem, veja só, e essa a maneira que Deus deu a nós, vamos perceber aqui para confirmar que verdadeiramente o Filho de Deus realmente se fez carne e habitou entre nós. Bem, perceba que o propósito de Deus deseja ardentemente dar a nós a ideia, a certeza de que ele realmente veio à Terra para nos redimir. Então, eu apenas não preciso saber que Jesus Cristo se fez carne e habitou entre nós. Esse é um ponto. O outro ponto é que ele veio nos redimir. Ou seja, eu em si mesmo, sem essa compreensão do Evangelho, não teria consciência de tão maligno sou, de tão perversa natureza humana estou. Ou seja, sem o aparecimento do Filho de Deus, né? Obviamente, o Espírito Santo é assim, eu não teria consciência do pecado, né? Eu não teria a oportunidade de pedir perdão. Ele veio nos redimir, né? Nos tirar da ira vindoura. E é por isso que ele ordenou a um anjo que dissesse aos pastores, disse assim: eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo, pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é o Cristo, o Senhor. Ou seja, veja a riqueza que nós temos aqui em Lucas capítulo 2, versículo 10 e 11. É o fato de que Jesus Cristo, ele já, né, ainda criança, ele é o nosso Salvador, ele é o nosso Cristo, ele é o nosso Senhor, né? Ele é o nosso Deus. Então Deus quer assegurar, quer confirmar a todas as pessoas que viviam naquela época, por exemplo, que o bebê que Maria era verdadeiramente o Filho unigênito de Deus, o ser supremo de todo o universo, que viera para nos redimir, nos trazer misericórdia. Deus deseja que acreditemos com confiança total que o seu Filho, nascido há mais de 2000 anos, é também o nosso Salvador, nosso Redentor. Então, Deus, ele deu, primeiramente, por exemplo, aí, a Maria um sinal, que era daria luz ao Deus homem. Deus deu aos pastores um sinal de que o Salvador havia nascido em uma manjedoura. Deus deu um sinal aos magos de que o filho de Maria era verdadeiramente o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Deus nos deu um sinal. Deus nos deu uma maneira de identificar e não de errar que essa pessoa na história, como sendo verdadeiramente o Filho de Deus, que tira o pecado do mundo, conforme João, capítulo 1, versículo 29. Então, Jesus de Nazaré, nascido em Belém, na Judéia, há cerca de 2000 anos, é a pessoa da história que afirmou ser o Filho de Deus. Ou seja, Jesus surge em Belém e disse que ele é o unigênito Filho de Deus. Aí o nosso esquenta, né? O negócio agora vai realmente ir para outro nível. Nenhum de nós pode dizer, eu sou filho unigênito de Deus. Nenhum. É impossível dizermos isso. A sua declaração foi exclusiva, única. Ninguém, exceto Jesus Cristo, o encarnado, poderia redimir a raça humana. Na verdade, ele fez dessa verdade o centro de tudo o que fez e disse. Essa crucial verdade que está na sua própria declaração faz com que o Filho de Deus possa solucionar todo o problema do pecado, da morte e da injustiça de maneira geral. Então ele fez com que a crença nele
como o encarnado fosse o ponto central. Sem isso, não podemos ter a menor compreensão, porque, de fato, nós sabemos que houve, de fato, a encarnação do Verbo. Então, Jesus disse o seguinte em João capítulo 8, versículo 23 e 24. Vós sois deste mundo, e eu não sou deste mundo. Por isso, vos disse que morrereis em vossos pecados, porque se não credes que eu sou, morrereis em vossos pecados. E veja bem, em João 14, versículo 6. Para mim, esse é um dos textos mais importantes. Obviamente, todo texto é importante. Mas eu sempre fiz esse texto, né? Para encerrar esse vídeo sobre cristologia, tá bom? Bem, eu sou o caminho, a verdade e a vida, disse Jesus. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Mas se Jesus não fosse o verdadeiro Filho de Deus, então a sua oferta de salvação seria uma farsa, seria uma mentira, seria uma ilusão. Ou seja, o cristianismo não segue uma farsa, o cristianismo não segue uma fake news, o cristianismo não segue uma mentira, o cristianismo não segue uma falsificação. O cristianismo segue, de fato, o ponto central da encarnação do Verbo. E a partir daí, nós entendemos que, de fato, Jesus é a verdade absoluta. Bem, é absolutamente vital e importante que as afirmações da divindade que ele mesmo fez sobre si mesmo e também o que os próprios autores fizeram seja estudada, compreendida, acreditada, validada, confirmada e evidenciada. Se confirmarmos que ele é, portanto, assim, a nossa salvação. Então, espero que você tenha aprendido um pouco mais sobre cristologia, tá bom? Se você quiser estudar conosco, quiser participar do nosso grupo VIP, seja bem-vindo. O vídeo aqui embaixo tem o meu telefone, você tem contato com a gente vai ter matricular. O custo desse curso, ele é acessível a todos, tá bom? É só entrar em contato conosco, tá bom? É um ano de estudo sobre cristologia, tá bom? A doutrina de Cristo. Então seja bem-vindo ao nosso canal. Se você gostou do conteúdo, da informação desse vídeo, compartilhe para mais pessoas, para que todos tenham acesso a esse entendimento, tá bom? Então, um forte abraço e até o próximo vídeo. Bons estudos, tá bom? Até breve.